Eu quero empreender, legal. A melhor coisa de você, para você começar a empreender, é você empreender onde você está trabalhando. Porque empreendedorismo tem a ver com atitude. Então, se você não tem uma atitude de empreendedor, aonde você está hoje como CLT, dificilmente você dará certo como empreendedor. Então, a primeira coisa é o seguinte, comece a empreender onde você está. Ou seja, as pessoas que eu tenho junto comigo, as pessoas que eu contrato, as pessoas que estão nas empresas, eu quero que sejam empreendedores. Quando a gente fala empreender do zero, a primeira coisa que normalmente vem é um insight, uma inspiração. A minha inspiração veio de uma dor que eu via que os usuários dos departamentos das empresas tinham. E quando eu ia ensinar como ele usar a folha de pagamento, a contabilidade, contas a pagar, contas a receber, como implantar o controle de estoque. Lembrar todos aqui que nós estamos falando de 1991 e que estava chegando os primeiros microcomputadores no Brasil. Nós não tínhamos a educação digital que a gente tem hoje. Vamos lembrar que não existia o Windows, Word, Excel. Nem celular existia ainda. Essa dor de eu ter visto as pessoas sofrendo para aprenderem me inspirou. Mas não existia nenhuma escola de informática? Eu não fui o inventor da primeira escola de informática, mas eu criei efetivamente, né? Empreendi do zero. E ao longo desse bate-papo aqui a gente vai poder falar, certamente em algum momento, das dores desse empreender do zero. Porque foi do zero mesmo. Eu pedi demissão das empresas que eu trabalhava, e quando você pede demissão, todos sabem aqui, nem o FGTS você não saca nada, você vai embora praticamente com as reservas que você construiu até aquele momento. Quais são as dores e quais são os benefícios de você empreender do zero, né? E a gente sabe que toda jornada não é fácil. E começar do zero, então, eu posso dizer a vocês que é muito mais difícil. Ideias existem milhares, né? Eu recebo, às vezes, mensagens assim, eu tenho uma boa ideia, eu tenho uma boa ideia. Só que eu faço um paralelo como receita, né? Receita tá cheio, que você precisa de bom cozinheiro. Não adianta você ter uma boa ideia se você não tiver alguém para executar essa ideia. É muito importante você ter inovação sempre nessa sua ideia. E o que é inovação? Para mim, inovação é questionar o que já existe. Foi mais ou menos o que o Semenzato fez. Ele viu uma dor, né? Questionou exatamente essa dor e criou uma empresa para resolver uma dor. O dor das pessoas. Então ele conseguiu ali ter um negócio muito bom. Então inovação tem a ver com questionar o que já existe, e ideia não é por você ter uma boa ideia que você vai ter um bom negócio. Existem milhares de ideias, mas se você não tiver uma pessoa para executar e saber executar e criar regras para aquilo, ter disciplina, no empreendedorismo vai ser a mesma coisa que um cozinheiro. Não adianta nada, porque você precisa de várias coisas para você fazer com que uma ideia se torne realidade e que você tenha realmente sucesso. Eu também concordo que somente a boa ideia ela não te leva a lugar nenhum. No meu caso, eu não comecei pela ideia, eu comecei muito mais pela dor, pela necessidade que eu e Yuri tinha, pessoa física, porque em 2014 aconteceram duas coisas que mudaram o rumo da minha vida. Eu descobri que eu ia ser pai, muito novo, eu tinha 21 anos, e eu fui mandado embora do trabalho que eu tava. Então eu tinha uma necessidade de suprir o meu filho que ia nascer. E eu comecei a ficar tão preocupado com aquilo. A questão não é assim, eu preciso abrir um negócio. Não, eu preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro no dia seguinte. E a gente sabe que a forma mais fácil de você ganhar dinheiro, mais democrática, é vendendo. Se você comprar por 50 e vender por 80, você ganhou 30 reais. Não tem engenharia da NASA, não tem nada de demais. E eu vi aí uma forma de eu simplesmente começar a ter uma primeira renda. Então como que foi? Eu ganhei uma consulta com um nutricionista, ele me passou um monte de suplementos para tomar e eu fui sincero com ele, falei que não tinha dinheiro para tomar, ele me indicou um lugar para eu comprar esses produtos a granel. Cheguei lá, eu já era consumidor, vi que o preço que ele estava vendendo era muito abaixo do preço que era vendido no mercado. Exemplo, 100 reais que era vendido, lá era 50. Eu comecei a tomar, achei interessante, que já veio na minha cabeça? A ideia. Mas a ideia era o quê? Era uma dor também. Porque eu não tinha os 100 reais, eu só tinha 50. Só que eu descobri que tinha um monte de outras pessoas que também só tinham os 50 para comprar. E eu comecei a oferecer. Você quer comprar uma creatina por 70 reais? E o cara pagava 100, para ele era interessante pagar um pouco menos. Capital zero, pegava o dinheiro do cara, ia lá, comprava e entregava no dia seguinte. Então, no meu caso, não surgiu da ideia. A ideia ela foi sendo formatada conforme eu fui identificando as oportunidades ao longo do caminho, né? E através da necessidade. A minha preocupação era prover. Eu tinha um filho que ia nascer e eu precisava dar um jeito de fazer as coisas acontecerem, né? Então eu tive um combustível, consegui canalizar, graças a Deus, para ele
que hoje tem 10 anos, mas foi o que eu precisava para realmente me dar o start de ter a boa ideia, né? Foi uma dor por trás. Então eu acredito que a dor, ela move muito mais do que somente a ideia. Só querendo complementar um pouquinho, na verdade você teve a ideia, mas o que você teve foi a execução da ideia. Exato. Essa que é a diferença. Às vezes as pessoas ficam com a ideia e só olhando para a ideia, mas você precisa ter atitude, e é isso que é o empreendedorismo. O empreendedorismo é ter atitude, e essa atitude é que vai fazer a diferença. E a ideia já estava ali, você estava com a ideia de, poxa, eu preciso fazer renda, e eu sei onde eu tenho um fornecedor, eu vou oferecer e fazer a venda, porque no final tudo é venda, né? A pessoa, quando vai até pedir um emprego, uma oportunidade de trabalho, ela está se vendendo para que ela seja contratada. Então, a execução é muito importante, né? Porque as pessoas iriam jamais comprar a sua creatina se você não tivesse executado, né? Ou seja, achado onde comprar e ter feito alguma embalagem, provavelmente se arrumou, e botou isso para frente. Então, é mais importante a execução do que simplesmente a ideia. Sim. E quando eu levo essa analogia para minha ideia inicial ali de montar a primeira escola de informática em Lins, eu fiz um processo até um pouco inverso do seu, mas não foi nada diferente. Todos vão passar por esse risco alto que eu chamaria. Em que pese eu estivesse com muita competência da jornada, tivesse sido programador, dominando a capacitação, era professor, né, em sala de aula, então eu dominasse aquela operação, né, que eu estava idealizando, eu tive que tomar um risco muito grande. Primeiro, pedir demissão. Foi a primeira atitude que o empreendedor, para empreender do zero, vai ter que tomar em algum momento. Que eu jogo para cima o melhor salário da cidade, eu jogo para cima um emprego garantido de todo dia 1º, dia 3, dia 5, dia 4, pingar ali, dinheiro pingando na conta, e eu brinco. E o cheque especial de R$1.000 que eu tinha no Banespa da época. Isso aí de pedir demissão, a galera não entende que não é que você tá pedindo demissão de, vamos supor, não é que você tá deixando, você vai começar o mês com 0 no mês seguinte. Vamos supor, você ganhava R$5.000 por mês. Não é que você vai começar o mês seguinte, você pedir demissão, vai começar com 0. Não, você vai começar com menos 5. Porque você tem os custos da família. Você vai começar com menos 5. Durante o tempo, inclusive. Eventualmente aqui a gente, obviamente, foge um pouco dos detalhes, porque a lógica te leva aqui. No mínimo, você tinha uma reserva. No pior cenário, você ia usar o cheque especial do banco. No pior cenário, você ia eventualmente vender seu carro, trocar por um carro mais barato para empreender. De novo, tinha um ponto de partida, né? E cada história se revela de uma forma extremamente inusitada e diferente, né?